sobre essas coisas que saíram, essas notas que saíram de tema livre e coisas assim. Aí eu queria que vocês. Deixa eu colocar o chat nessa tela aqui pra eu olhar pra cá. Que vocês dissessem em que vocês estão pensando. Oi, Marcela. Um tema com a cara do governo, legalização de armas. Então, mas o problema. Ah, eu tô com óculos errado, peraí. O problema de falar de legalização de armas é quem for contra. Então, eu não sei se esse é um tema cara do governo. Então, acho que não. Entende? Fala, Enzo. Gravando. Eu acho que, tipo, vai ser o mesmo Enem de sempre, só que ao invés de, por exemplo, ter uns textos da questão, em vez de falar sobre, por exemplo, comunidade LGBTQI+, vai ser um negócio falando uma coisa, entre várias aspas, menos polêmica, né? Porque batatas, né? Ideologia. E daí o tema vai ser, tipo, uma coisa nada a ver também, do mesmo jeito. Vai ser tipo democração do cinema. Vai ser tipo isso, não. Isso. Bosta nenhuma. Só o Bolsonaro surtando. Mas repara que democratização do cinema não é um tema desumano, entende? Ele não é tão grave. Pensando até naquela história da pirâmide de Maslow, né? Não é falta de água, falta de saneamento, falta de comida, falta de emprego, é falta de cultura, já tá mais pra cima na pirâmide. Então, assim, dá pra viver sem cultura? Dá. É horrível, mas dá, entende? Então, ele não deixa de ser um problema social, ele não deixa de ser incluído na cidadania, nos direitos humanos, nas questões todas que a gente vai necessariamente acabar debatendo. O ponto é que ele vai ser menos fácil de polarizar. O do ano passado mesmo, eu acho que ele já teve uma tentativa de não polarizar. E não adianta muito, né? Não sei se reparam nisso, assim, porque o estigma das doenças mentais, quando o cara fala que a gente não pode enfrentar o coronavírus como um país de maricas, eu sei que tá especificamente falando, atacando a comunidade homossexual, mas você sentir medo, você desenvolver problemas emocionais por causa de estresse é uma questão polemizável, né? Você não poder desenvolver estresse, não poder desenvolver depressão, qualquer coisa assim, é uma questão polemizável. Então, tudo né? E aí, a sensação que eu tenho, eu não sei se eu já falei isso pra vocês, acho que não, acho que eu falei em alguma aula particular. Sabe letra de música na época da ditadura que passava mesmo censurada, porque o censor era burro? Eu tenho muita sensação de que essa declaração que a gente vai, o tema vai ser mais livre, mais a cara do governo, alguém deixou com a cara do governo, sabe assim? Mas é um tema normal, assim, esse é meu palpite, assim, essa é minha fé ainda que muita gente tenha debandado, né? Tenha tido muita demissão em massa. E isso me preocupa. Mas assim, a demissão em massa foi agora. A prova está pronta há meses, está impressa há mais de mês. Então não tem por que também a gente ficar achando que demitiram porque mudaram o tema agora. Não, né? Isso é fritação da nossa cabecinha. Então, acho que esse é um ponto importante. Fala, Carmen. Tu estavas falando sobre o negócio da doença mental, tá? O estigma relacionado ao desenvolvimento de saúde mental, o do ano passado, eu sei que era isso. Mas aí que tava meio que debaixo do nosso nariz, porque desde quando começou a pandemia, sempre no noticiário tava, porque não sei o que, saúde mental, porque a pandemia fez com que as pessoas piorassem a sua saúde mental, não sei o que. E pelo que eu andei vendo nos jornais, assim, falou-se muito da questão sobre filhos órfãos de pai e mãe por causa da Covid. Então, não que eu esteja dizendo que esse é o tema, mas pode ser, não sei. Eu pensei nisso. Eu também penso bastante em tema de adoção e de orfandade em geral, mas já penso isso há um tempo, porque já é um tema. Ano passado já teve alteração, 2019 já teve alteração de lei
de lei de adoção para facilitar o processo. Porque você tem mais gente para ser adotada do que gente para adotar. Só que você tem pouca gente querendo adotar crianças já crescidinhas, entende? Então você tem aí e tem também uma demora no sistema, porque a criança, quando ela entra no sistema de adoção, para ela entrar mesmo para uma lista de adotantes, né, para ser adotada, primeiro ela passa por todo um processo para que a assistência social, o Estado, devolva ela para a família. De preferência para o pai ou para a mãe, se não para o pai ou para a mãe, para alguém da família. Aí, se não der certo nenhuma dessas etapas, aí ela vai de fato para adoção. E isso leva muito tempo, e esse tempo acaba atrapalhando a vida da criança, porque ela teria sido adotada se ela fosse mais novinha, e é menos fácil, é mais difícil de adotar quando ela é mais velhinha, mais crescidinha. Então, isso já vem sendo, né, uma polêmica, e se pesquisando formas, né, de produzir mudança nisso. Então, é um tema forte. E órfãos da pandemia é um tema que reforça isso, sem que necessariamente a coletânea vá falar em órfãos da pandemia, entende? É nesse sentido que eu acho que a coisa pode ficar a cara do governo. Tipo, ter órfãos é natural, né, em qualquer lugar. Ser um sistema lento era um sistema característico nosso, deve ter esse problema em outros países. E aí a gente ter piorado isso com a pandemia pode vir de fora, pode vir do repertório do candidato. E aí é correção de prova, não tem problema nenhum, né? Deixa eu ler aqui o chat. Acho que o meu maior medo é a coletânea ser muito aberta, quando a coletânea só atrapalha. Então, esse é um ponto, vou tentar abrir aqui. Foram vocês? Eu acho que foram vocês que mandaram um print. Aqui, ó. Esse print aqui. De um lado, que legal, ele é verde, mas como tem o chroma key, ele tá todo preto. Deixamos um tema mais livre, diz o ministro. Aí eu também fico com medo que a coletânea seja uma bela bosta. Mas aí ele vem assim, ó. Que não tinham nada a ver com nada os temas, porque ele não sabe ler, né? Aí vem, Ribeiro reafirmou o discurso de Bolsonaro e disse: deixamos a redação com um tema mais livre, exatamente para que o aluno pudesse tecer os argumentos, mostrar a capacidade de argumento que ele tem, de conhecimento da situação que o Brasil caminha, que o assunto possa estar determinado lá na prova, para que ele possa fazer seus comentários. Então, assim, de um lado parece que ele tá falando, olha, é aberto, e de outro tá falando, olha, o tema vai estar lá na prova. Entende? Então, assim, eu fiquei super confusa com essa declaração, ao mesmo tempo que eu falei assim, gente, não vai mudar nada. Então, assim, de verdade eu não tô com muito medo. Chat. Tá. Então, a Marcela escreveu ali, tô só ignorando. Eu também. Só ignoro, o que eu fiz o ano inteiro com o governo. Ignora. É lógico, pode vir um problema, né? Assim, uma situação que a gente fale, eita, porra, pode. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Já que eu abri a aula conversando sobre isso, eu vou direto para essa parte e depois a gente lê. Se vocês viram o material, olha eu sumindo da tela. Se vocês viram o material, deixa eu ver se eu consigo melhorar isso. Pronto, acho que fica melhor assim. Se vocês conseguiram ver o material, tem uma redação nota 1000, 2 redações nota 1000. Eu achei muito legal que, olha o tamanho dessa, olha o tamanho dessa. Quanto essa pessoa se apertou para escrever e quanto essa teve conforto para escrever, né? Aí eu peguei alguns temas de um professor colega meu que ele acha que são a cara do governo e eu tendo a concordar. E cadê minha caneta? Achei. E a gente vai dar uma olhada, mas antes de dar uma olhada nesses, aliás, não é antes, é enquanto a gente vai olhando. Por exemplo, esse aqui é bem parecido com o que a gente já fez. Eu preciso diminuir meu tamanho, né, minha gente? Porque eu já sou pequena, não quero ficar menor. Pronto.
Vocês já viram aquele meme, como conversar com pessoas baixinhas? O errado e o certo? Eu acho muito correto aquilo. Ó, aqui a gente tem, né, o tradicional, o papel da família. Então, pode ser que ele apareça sem o papel. Pode ser que seja a família e a formação educacional infantil. Pode ser. Livre é uma coisa mais sem comando. Olhar e leveling é uma coisa mais sem comando. Então, por exemplo, aqui, o desafio histórico do respeito às leis pela população brasileira. A gente pode vir assim, ó, o desrespeito às leis pela população brasileira, ou as leis e a população brasileira. E aí a coletânea dá uma fechadinha, tá? Mas, supondo que seja um rolê desses, errei, que seja um rolê desses, o que vocês fariam? Como vocês procederiam se arrancassem os desafios, caminhos para, impasses, efeitos do... Se tirassem, né, esses comandinhos aqui, o que vocês fariam? Depois de sentar, chorar em posição fetal. Isso! As perguntinhas. Transformar em um problema, né? Oi? Transformar em um problema. Transformar em um problema. E aí a Ju colocou as perguntinhas, chamou de tríade do sucesso. As duas coisas, transformar em um problema, lembrar que é um problema social, e daí caminhar para encontrar, a partir das 3 perguntas ou não, qual é o problema que tem ali. Aí o Enzo falou, ia brincar com a frase. Eu adorei que ele disse isso, brincar com a frase. Porque é isso, é brincar no sentido de experimentar, né, Enzo? Você colocou entre aspas, de experimentar. Você fala de tipo, você colocou a família, como é que é? A lei e a população brasileira, sei lá. Isso. As leis brasileiras, por exemplo. Vai ficar, tipo, como a população brasileira ignora a lei. Como a lei é um meme para a população brasileira. Óbvio que você vai fazer a redação meme, mas é tipo isso, tipo, ironizado, enfim. Isso, é por aí. Aí, lógico que você não vai dizer meme, você vai dizer como a população brasileira não leva as leis a sério, né? E aí você caminha, né? Então, é esse rolê que eu acho que tem que ir pensando. Se é o papel da família, também pode ser os desafios aqui, ó. Os desafios para a família na formação educacional. Também pode ser o desafio histórico do desrespeito, pode super ser os impasses nos desrespeitos ou no desrespeito às leis pela população brasileira, tá? É lógico que, naturalmente, você vai acabar lembrando que a gente tem um histórico, que a gente tem um passado de não ser cuidadoso com a nossa legislação, de lei que pega, lei que não pega, né? Então, a gente acaba conseguindo avançar em relação a isso, tá? Só para fazer mais uma vez esse exercício de arrancar o comando, ó. A contribuição da tecnologia no combate à criminalidade. Se eu tiro a contribuição, o que eu tenho? Eu pensei em usos, mas é meio que a mesma coisa, né? Isso, mas vocês estão indo bem, ó. Os usos da tecnologia, os efeitos, as dificuldades, os avanços que a tecnologia proporciona no combate à criminalidade. Não ajudou porque tem a quadrilha Pix. Então, pode não ser uma contribuição, pode ser uma dificuldade de garantir segurança com as novas tecnologias. Percebe? É que aqui está especificamente combate, né? Então, se tirasse, sei lá, se fosse assim, tecnologia e criminalidade, aí a gente poderia falar dos avanços e das dificuldades que ela apresenta. Entende? Então, mais assim, o que eu acho impossível acontecer, impossível, aparecer um negócio assim, a tecnologia e a criminalidade, e não aparecer nenhum texto motivador, só aparecer a frase tema. Isso eu acho impossível.
Se acontecer, não acho possível, mas é bom a gente falar sobre o impossível, especialmente com o governo que a gente tem, e aquelas coisas, né? Sabe, sei lá, assim, você sabe que seu filho vai comer antes de ir pro rolê encher a cara. Mas você vai falar assim pra ele, filho, come, né? Então, assim, é isso que eu estou dizendo pra você. Eu sei que vai rolar, né? Eu sei que vocês vão se virar. Mas acho legal a gente falar sobre o que é meio óbvio. Então, assim, se cair um negócio, só a frase tema, sem coletânea, por exemplo, isso já caiu na média ABC há uns 3 anos atrás, antes de ser Unesp. E era só uma frase tema. E aí era a ética nas relações médicas, um negócio assim. Era um tema bonito. E aí o que acontece? Quando é desse jeito, a grade de correção fica mais livre, fica mais aberta. Você tem mais. Você é obrigado a aceitar mais coisas que os candidatos colocam, porque a expectativa de leitura é mais ampla também. Então, é aquilo que eu sempre falo. Se você não conhecia aquele tema, e porra, você estudou o ano inteiro, você assistiu aula de atualidade, você assistiu aula da Cora, você assistiu coisa no YouTube, você fez a lição de casa. E aí não adianta agora você falar assim, ai, mas eu não fiz todas as redações, eu faltei umas aulas. Não é sobre isso, é no sentido de, tipo, veio, se dedicou, faltou aqui, faltou ali, entregou meia redação num dia, entregou outra no outro, foi no plantão, depois não. O básico dentro do normal, tá? Você sabe um monte de tema, você fez ensino médio, cursinho, você sabe um monte de tema. Então, se você não tá sabendo aquele tema, o teu coleguinha também, o concorrente também não. Nem o coleguinha, nem o concorrente. Por exemplo, vocês viram um tema que acho que foi da São Camilo, da herança tecnológica? Viram? Eu achei, assim, ao mesmo tempo que sensacional, um senhor puta que pariu, né? Que era assim, se tem uma herança... Eu morri. Puf, morri. Gente, se eu morrer, alguém tem que cuidar do meu gato, dos dois. E tem que levar a Suzy pra fazer exame de sangue, porque eu não sei se ela tem problema renal também. Eu só tô cuidando do Puco agora na crise. Depois que ele melhorar, eu vou fazer o dela. Mas se eu morrer, alguém tem que fazer isso por mim, tá? Tá? Vocês não precisam fazer, mas vocês arranjem alguém que faça. E aí, morri. O que vão fazer com os meus celular, o meu tablet, o meu computador e todas as coisas que eu tenho guardadas ali e que só eu tenho acesso, a minha senha e tal. Coisa de banco, já existe os pressupostos legais, né? Que a família vai ter acesso, tal, consegue mexer em toda a herança que eu vou deixar para ela, né? Porque eu não nasci para ser herdeira, mas eu nasci para deixar herança. E aí fica pros gatos a herança. E aí o meu celular não tem ainda um caminho trilhado sobre o que fazer. E aí tem casos de familiares que pedem para ter acesso aos conteúdos dos aparelhos digitais dos seus entes queridos que já se foram. O que eu faria se fosse vocês? Combina com um amigo, né? Se você morrer, primeiro ele destrói seu celular e deleta tudo que tem nas suas contas. Depois ele chora. Eu acho isso uma boa estratégia. Mas qual é o lance? Como ainda não tem, ninguém falou sobre isso até hoje. Ninguém, assim, na vida cotidiana. No máximo, alguém pensou assim... Ai, minha nossa, e se meus pais descobrissem e tal, mas nunca ninguém pensou o que isso cairia na redação. E aí, então, significa que, toda essa história para dizer que, se você nunca pensou, o seu concorrente também não. Então, a coletânea vai prover o suficiente, tá? Então, vamos supor que caia um negócio desse jeito que eu falei, sem as frases completas, um negócio mega abertão, assim, tecnologia e criminalidade, sem texto motivador. Já vou, Enzo. Sem texto motivador. Você
e todos os seus concorrentes vão sofrer do mesmo problema, assim como foi lá na São Camilo. Todo mundo falando assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso, e você também, e todo mundo, então sai todo mundo do mesmo lugar, e a grade de correção é a mesma para todo mundo. Então, não é um problema, tá? Para pensar nas 3 perguntas, no senso comum, né? No final dessa aulinha tem o checklist. Então, a gente vai mexer nesse checklist também. Então, não pira. É nesse sentido, assim, xinga um pouquinho e tal, mas coloca o que vocês têm de treino para trabalhar, porque é isso, é sobre escrever, tá? Então, tá tudo previsto na hora da correção, tá? Enzo. Mais ou menos isso que você falou, que você falou da digital, e eu lembro que eu tava vendo esses dias de um review de um livro que, tipo, era um compilado de cartas que o cara falou que não queria que publicassem. E fizeram um livro. E eu fiquei tipo, mano, que absurdo. Aí eu fiquei, agora, tipo, mais ou menos esse celular, né? Tipo, meu, alguém pega toda essa identidade e deixa público. Fala, olha essas conversas dele, falando da família dele, olha como é que ele era. Tipo, mano, que absurdo isso. Tipo, é uma coisa, por exemplo. Mas tá morto. Tô brincando. Então, não, é um absurdo. Então, no céu eu vou estar puto lá no frente. E não só, né? É aquilo que você quer da sua memória. Então, eu acho justo você poder decidir. Se eu posso decidir o que vão fazer com os meus órgãos em vida, por que eu não posso decidir... Puxa o pé! Por que eu não posso decidir o que vão fazer com os meus dados, né? Eu acho isso razoável. Mas tudo bem isso. Oi? Família, deixa claro para a família, sou doador de órgãos, sou a favor da destruição vital, por favor. Claro. Destrói tudo. Não, por exemplo, as coisas importantes eu já compartilho. Por exemplo, todo o meu material didático, o Felipe tem acesso, a Manu tem acesso. Coisas legais que eu fiz, material didático. Coisas legais tu não tem acesso. Agora, o que não tem, né? Por quê? Então, assim, posto isso, assim, falamos sobre o provável impossível, né? Então, provavelmente não vai acontecer. Ok, próxima conversa, né? A coletânea ser muito ampla, como a Gabi tinha colocado no chat. Se a coletânea for muito ampla, a mesma coisa vale. Ela é ampla para todo mundo. E aí, na correção, a expectativa também vai ser de que se permita uma coisa mais ampla, de que o candidato consiga exemplificar a partir do seu próprio repertório. Agora, mantém, né? Isso é uma coisa importante, mantém o que você sabe sobre repertório. Um repertório externo, validado, e com uso produtivo. Mas vamos supor que cai um negócio amplo e você não tem uma coisa, já vou no chat, uma coisa assim muito explícita sobre aquilo, muito clara e tal. Quanto mais você conseguir detalhar a sua observação da sociedade, você vai lá e pensa no senso comum sobre aquilo. Né? Por exemplo, qual é o primeiro senso comum da contribuição da tecnologia no combate à criminalidade, apesar da quadrilha do Pix, né? A gente, antes da gente ter, por exemplo, pensa no CSI, gente, pensa no Mindhunter, sabe? Antes da gente ter a leitura da impressão digital, a gente não conseguia um monte de coisa. Depois que a gente passou a ter teste de DNA, você conseguiu uma outra página no combate à criminalidade. Isso, assim, das tecnologias mais antigas. E aí vai avançando. Câmera, depois rastreamento de IP pelo computador, na internet e tal. Então você consegue ir avançando. Pode ser que você não saiba profundamente como que um serviço de inteligência usa a tecnologia para combater a criminalidade, mas você consegue detalhar um histórico, uma observação a partir do senso comum e do senso crítico, tá? Sim, o Fábio está perguntando, mais ampla significa utilizar cada vez mais repertório externo, não é? Sim, ainda que esteja contraditório o que o ministro da Educação disse, porque de um lado ele disse que o que tem que ser dito vai estar na prova, e de outro ele disse, vai estar um tema mais aberto. Você falou,
Meu filho, decida-se. Então pode ser que tenha tudo lá e aí não precisa de tanto repertório externo. E pode ser que sejam textos muito genéricos e vocês tenham que se virar um pouco mais. Aí sim precisa de mais repertório externo. O que eu estou dizendo é, não precisem tuchar o repertório externo. Mantenham o que vocês sabem fazer. Só garante que dentro do senso comum existem memórias nossas. Por exemplo, um tema que eu gosto muito de lembrar em relação ao senso comum e como o senso comum colabora para construir a argumentação. Vocês lembram do tema da Santa Casa do ano passado, que era medicamentos de alto custo? Se você vai distribuir, não vai, se você vai arcar com você, o Estado, né, vai arcar com esse alto custo, ou se você vai deixar as pessoas vulneráveis à necessidade de medicamento e tal. Eu nunca estudei sobre distribuição gratuita de medicamentos de alto custo. Nunca. O que eu já vivi foi o próprio SUS, né? Fazer tratamento via SUS com medicação que custava barato, com medicação que custava muito caro. E a farmácia fornecia, né? Quando eu tive leucemia, eu tive que fazer um CPF com 11 anos. Quando a gente tirava CPF no meu tempo, com 16, né? E por que tinha que fazer? Porque o Estado tinha que declarar que aquela medicação era para este CPF aqui. Foi o único trabalho burocrático que os meus pais tiveram. Foi meu pai que tirou meu CPF pra mim. Foi o único trabalho burocrático que os meus pais tiveram em relação à minha medicação. E tinha remédios muito caros, tinha uma injeção para melhorar anticorpos, que cada ml custava R$800 na época. Tá vendo, gente, como eu sou chique? Então, assim, era muito caro e tinha distribuição. Então, eu sei se faltou para alguém? Não sei. Eu sei se aquilo onerou os cofres públicos? Não sei. Eu sei estatísticas sobre aquilo? Não sei. Se eu não tivesse ficado doente e não tivesse visto tudo isso que eu vi quando eu era um neném, eu não saberia esses detalhes. Por exemplo, uma ampola de 1 ml custar R$800, mas eu inferiria pela qualidade do SUS que a gente tem, que dificilmente o SUS não distribuiria medicamentos, sejam eles de qualquer custo. Porque eu conheço outras histórias de outras pessoas. Então, eu consigo imaginar cenários a partir de um senso comum, de uma inferência que é uma leitura crítica sobre o senso comum, e fazer uma descrição disso, e nessa descrição conseguir mostrar o que eu preciso mostrar, né? Então, eu posso fazer um repertório validado e os meus outros repertórios pautados em dados da coletânea e observação da sociedade, tá? Então, seja lá o que essa banca preparou, a gente tem saídas, e todas elas em cima do que a gente já está acostumado a fazer. O que eu preciso muito de vocês para domingo é que vocês realmente lembrem da sensação lá do Divertidamente. Se não assistiu, tem que assistir sábado. De quando alguma merda acontecia. E aí os Divertidamente saíam correndo e eles só começavam a funcionar, né? A coisa só começava a rolar de verdade quando eles acalmavam e o centro de controle era retomado, né? Então, assim, o Divertidamente vai dar uma fritada? Provavelmente, né? Vocês sabem que frita. Então, deixa fritar um pouquinho, mas confia, né? Espera ele voltar, né? Deixa ele voltar. Voltou, começa a buscar alternativas para desenrolar aquilo que apareceu para você, tá? Gente, olha lá, o ser humano que nunca viu esse filme. Nem ser humano é, né? Tá muito errado. A gente vai parar a aula e vai assistir Divertidamente agora. Só não falo que a gente assiste sábado. A gente poderia assistir sábado juntos, porque eu vou visitar minha família no sábado. Então, não vai rolar. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então vamos olhar o chat. A louca do chat. O checklist de prova
que eu gosto de repassar sempre antes do Enem com os aluninhos e depois em outras provas também. Primeiro a gente vai conversar, põe a família para ver também, família inteira, ninguém conversa, vamos assistir divertidamente, eu vou compartilhar a tela com os meus alunos. A gente vai ler cada um dos tópicos aqui e vamos debater sobre eles. Em que sentido? Eu gostaria que vocês contassem o que vocês fazem, o que vocês ainda estão com dúvida na etapa. Uma etapa que vocês fazem antes da etapa que eu coloquei aqui, uma etapa que vocês fazem em outra ordem, eu deixo para depois, uma que vocês assim, Cora, quando faz assim, como eu resolvo? Sabe quando eu estava escrevendo redação e vocês foram assistindo eu escrevendo na redação? E vocês foram falando, nessa parte eu travo, como que faz, não sei o quê. Então, se for o caso aqui nas etapas, também me fazer essas perguntas, mas personalizando esse checklist que eu preparei. Porque ele é meu, ele funciona bem para mim, mas eu gostaria que vocês fossem adaptando ele para a realidade de vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Ler e interpretar o tema. Se ele for muito livre, fazer um recorte. A gente já conversou sobre isso do recorte, então, né? Se for uma coisa muito aberta, você vai ter que definir se é impasses, desafios, dificuldades, importância, caminhos, o histórico brasileiro disso ou daquilo. Então, define. É muito importante que você defina. E uma vez que você definiu, leu a coletânea, isso te deu suporte, essa sua definição deu suporte em relação à coletânea, inclusive a própria coletânea vai te ajudar a fazer essa definição. Vamos supor que você procure como impasses e a coletânea mostre desafios. Você vai perceber que é desafios lendo as pistas na coletânea. Então você fecha a leitura desse tema livre em um recorte mais específico. Por que isso é muito importante? Porque você passa a ter uma régua, e com a régua você passa a ter caminho para projeto de texto, uma ideia fixa para perseguir. Então, os desafios no começo, os desafios no argumento 1, os desafios no argumento 2 e como resolver os desafios na intervenção. Então, se você pensar em impasses para o primeiro, desafios para o segundo, começa a ficar um projeto de texto confuso, que é o grande desafio dos temas abertos. A redação do Mackenzie, por exemplo, eu não sei se alguém já prestou, já viu os temas. Eu acho lindos, mas eles são uma apunhalada para quem está acostumado com o Enem. Porque são 3, 4 textos curtinhos assim, que cabem num A4 cheio de espaço, sem frase tema. É só coletânea. Tá? Eu também não acho que vai acontecer isso nessa prova do Enem. Mas o que o candidato do Mackenzie tem que fazer? A FUVEST já foi assim uns anos atrás, muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás. Você tem que ler tudo que tem ali e procurar o que tem em comum. Procurando o que tem em comum, encontrando, fazendo um percurso, você define uma régua. E aí você mesmo consegue definir qual é a sua frase tema, você mesmo consegue definir para onde você vai, né? Então, por exemplo, eu tenho o hábito de quando eu vou escrever, na minha, é que eu guardei, na minha folha de prova do Enem do ano passado, lá em cima do rascunho, né, naquela folha que fica do lado da folha de rascunho, tá escrito o tema. Assim, o tema tava lá no Enem, mas eu escrevi o tema lá no topo da minha folha. Por quê? Porque eu não perco de vista isso. Se a prova não me fornece, eu me forneço. Por quê? Porque eu li, interpretei e garanto que aquilo tá lá, escondido na coletânea a partir da minha interpretação, e porque assim eu garanto que o meu projeto de texto não vai ficar cada hora para um lado. É o meu ponto de partida sempre. Tudo bem? Questões? Tá? Esse ler e interpretar o tema, eu tô falando especificamente da frase tema, tá? Lembra que não é para perder muito tempo nisso, porque você tem que ir para os textos, você tem que usar o seu tempo para ler os textos, porque é ali que mora realmente
a fonte das ideias que você realmente vai ter. Às vezes você não tem ideia de repertório quando lê a frase tema, mas a coletânea fornece insumo para as ideias virem, né? Quando a gente fala em definir vítima, vulnerabilidade e direitos envolvidos, depende das habilidades individuais, então, da sua habilidade de como você se vira fazendo redação. Se você vai, lendo a frase tema, definir vítima, vulnerabilidade e os direitos envolvidos, ou se, enquanto você lê a coletânea, você vai procurando vítima, vulnerabilidade e direitos envolvidos. Eu acho mais rápido lê a frase tema, entende o que ela tá querendo mais ou menos e vai pra coletânea. Na coletânea você vai caçando vítima, vulnerabilidade, direitos envolvidos, porque assim você ganha tempo. Tem gente que pode se perder fazendo isso. Eu acho que vocês já estão bem treinadinhos. O que pode ajudar é escreve na folha de rascunho vítima, vulnerabilidade, direitos perdidos, direitos envolvidos e vai para coletânea. E em algum momento você tem que preencher o que vem na frente de vítima, vulnerabilidade e direitos. Assim você garante que você vai cumprir a tríade do sucesso, como disse a Chu, né? Então, vai estar lá e ao mesmo tempo que você já está garantindo a leitura da coletânea, já está buscando os insumos para repertório, já está buscando os insumos para projeto de texto. Alguém quer falar comigo? Ninguém quer falar comigo, tudo bem. Eu nem ligo mesmo. Ler os textos motivadores, procurando recursos, eu falei insumos, para usar na sua redação e pistas para o projeto. Ficou ótimo? Pistas para o projeto de texto. Então, lá você vai. O que são recursos que a coletânea nos oferece? Dados? Obrigada. Então, ele dá dados, né? E esses dados podem ser números, podem ser históricos, podem ser percepções, né? Assim, uma narrativa de alguma coisa que aconteceu, pode ser um dado de uma lei que entrou em vigor ou que não passou. Então, eu vou colocar aqui como uma notícia. Percepções Mas tem também, tipo, recortes, assim. Isso. Por exemplo, eu tenho mais amplo, já dá uma recortada já no... Tá pronto. Perfeito. Né? Então, o recurso não é só o dado. É o dado e esse caminho que ele gostaria que você percebesse. Quando eu digo gostaria, isso é de onde vem a expectativa da banca, né? Quando a gente está preparando proposta, a gente não pode simplesmente pegar textos, copiá-los, colá-los e show. A gente precisa imaginar quais relações vocês conseguem fazer quando vocês leem esses textos. E essas relações são várias, né? Você pode fazer para cá, você pode fazer para lá, mas todas elas parecem um neurônio. Todas elas têm um mesmo eixo, né? Tem um mesmo ponto de partida e tem elementos em comum, né? Não vai ser uma absolutamente diferente da outra. Então, essa expectativa, ela existe. E aí, quando você encontra recortes na coletânea, você está reparando nas possibilidades, nas expectativas que a banca deixou para você. A Marcela tá falando aqui pra gente que na coletânea, às vezes aparece um argumento de autoridade. Sim, né? Junto aqui com o fato histórico, a notícia, o dado, aparece alguma autoridade. Só lembrar de uma coisa. Nossa, ficou bom, ficou ótimo. Autoridade. Só lembrar que a autoridade que vem da coletânea não conta como repertório externo, por mais que seja autoridade, tá? Então pode usar da coletânea, mas tem que usar o seu repertório externo. O seu repertório externo não é contabilizado por ser autoridade, e sim por ser produtivo, esqueci a palavra, eu ia falar providencial. Produtivo para a discussão do tema que você está analisando, né? Tudo bem até aqui? Angústias, dúvidas, desabafos?
Não! Sim, não. Angústia sem desabafos, não. Distinguir o que é senso comum sobre o tema e o que seria o seu senso crítico sobre o tema. E aí, o senso crítico, vou lá no chat já. O senso crítico sempre é uma visão cidadã ligada aos direitos humanos, por mais que o tema não soe como direitos humanos, procura o que tem de ético, de cidadania ali, de mais correto, de gata. O que tem de ético, de cidadão, deveria ser garantido. Eu acho bem legal a ideia da pirâmide de Maslow, né? Porque talvez o que tem que ser garantido não esteja nesse ponto da pirâmide. Talvez as discussões estejam mais nos elementos mais superiores da pirâmide, justamente porque parece que ela é menos importante para a sociedade. Então, talvez não se fale sobre, certamente, né, vacina, saúde, fome, educação, mas, por exemplo, falar do preço do livro, falar do incentivo à leitura, aí já é um negócio que tá mais pro topo, tá? Do acesso a teatro no Brasil, tá mais pro topo, né? Então, é uma coisa que é de se pensar. Se você não conseguir encontrar qual é a relação de direito, né, direitos humanos, direitos básicos para desenvolver as potencialidades de todos os indivíduos, né, nesse tema livre que eles estão prometendo. Agora tem a gata em cima do meu mouse, eu nunca mais vou mexer o mouse. De que maneira usa autoridade, prof? Eu sempre me baseio nelas para os meus argumentos, mas uso repertório externo para embasar. Fábio, me pergunta isso de novo quando a gente estiver lendo as redações nota 1000, porque aí a gente tem o exemplo ali bem desenhadinho para avançar e acho que ficar essa maneira mais explícita, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa comigo sobre senso comum e senso crítico? Eu gosto muito desses dois, eles me ajudam muito a definir como que a coisa tá, o que a galera acha que é e qual é o senso crítico que eu posso trazer para demarcar a minha opinião explicitamente. O que faz sentido disso para vocês, o que não faz? Ô, professora, a Ali perguntou para mim sem querer 2 vezes, porque ela errou o chat. Prof, você está falando de qual pirâmide? Pirâmide de Kelsen? De Maslow. Enzon. Sei de Enzon. E é legal que se ler ao contrário fica Nosne. Eu leio coisas ao contrário. E eu leio placas de carro e faço frases com as letras. Meu Deus. Tipo, por exemplo, a do meu carro é EFC. E aí eu Isso é fazia, tipo sei lá. XY, alguma coisa. Como que você faz? Mete em inglês no meio, assim. Eu meti o inglês, ou eu já ia meter assim, o X e o Y, sei lá. Vamos supor que era XYN. O X e o Y não foram encontrados. Essa seria a minha frase. Nossa. Pergunta pro Gabriel, ele fica contando, ele fica, se a placa termina assim, se esse é o número da placa, ele vai fazer a soma de todos esses para ver se é primo, tá? Cada um com a sua loucura, tá bom? Tá bom. Muito bem. Ah, olá, obrigada. A Evelyn faz a mesma coisa que eu. Eu achei que eu era a única, exclusiva, sozinha, perdida nessa vida. Edgar também faz, porque eu ensinei ele. E eu tenho 2 ex-alunos que fazem também. Porque eu ensinei eles. Ensinei assim, olha que legal, vamos fazer isso. E aí a gente começou a fazer. Isso que dá ser professor. É muito difícil a vida do professor, gente. Na próxima vida eu vou nascer gato. Mas sem problema renal. Ô, cara. Oi. Falando de senso crítico, assim, senso crítico, tipo, eu pensei na parte de argumentação, de, tipo, igual quem falou, não sei, falou de argumento de autoridade, de repertório externo, mas é nisso, sabe? Se for senso crítico, eu penso nisso. Tá, não, é mais simplinho que isso.
Ó, até voltei para cá pra gente olhar por aqui. Opa, errei o comando. Tá muito pequeno, né? Tá muito pequeno. Ó, a contribuição da tecnologia no combate à criminalidade. O senso comum vai dizer que é bom, vai dizer que funciona, certo? Certo. O senso crítico pode até concordar, mas, por exemplo, a gente tem a quadrilha do Pix. A gente tem cyber. Nossa senhora, eu esqueci como é que escreve, gente. Cybercrimes. A gente tem as deepfakes. Então, ao invés de combater a criminalidade, ela deu espaço para novos crimes. Entendi. Entende? Então, Entendi. no senso comum, eu vou falar, da hora. No senso crítico, eu vou falar, olha, mas pera lá, vamos olhar isso aqui. Lógico que isso tem que estar contemplado na coletânea. De alguma forma, eu tenho que entender que ela contribui, mas ela gera outras coisas, né? Mas ela gera outras coisas. Se a coletânea estiver toda numa linha de contribuir, eu posso ir para um outro lado de contribui, mas menos do que a gente gostaria. A gente ainda precisa de mais coisa. Entendi. Entendeu? Entendi. Ela é legal e tal, mas ela não é a solução de todos os problemas. Mesmo se, tipo, esse que você tinha anotado agora, pô, mesmo nessa frase pode usar, porque, tipo, a contribuição da tecnologia no combate à criminalidade. Só pela frase solta dá a entender que, tipo... Que vai ser positivo. Tecnologia que sempre bom. Sim. Não tem o negativo. Ah, tá. Mas, por exemplo, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Sei lá, tem dois sensos comuns que a gente pode pensar. O senso comum da galera que não sabe e o senso comum da galera da militância. O senso comum da galera que não sabe não, imagina esse negócio de agressão contra a mulher gosta de apanhar, né? Assim, só apanha a mulher que gosta. Esse é o senso comum mais chucro. Aí a gente tem a galera da militância que sabe, assim, falar assim, ai, nossa, a gente tá muito atrasado, é horrível, péssimo, estão todas morrendo. Tudo bem, mas a gente tem já 2 leis tentando melhorar isso. Então, é um senso crítico em relação à militância. Agora, se eu tenho o senso comum ali do não, só apanha quem quer. Aí eu vou lá e pro senso crítico e falo, e essa aqui, ó, violência psicológica. Então, não é bem assim. E a questão da mulher não conseguir pagar as próprias contas porque ela foi condicionada pela cultura e pelo marido a ficar em casa e ela não consegue ir embora sozinha. Aí a gente tem, entende? Aí você vai puxando o que você sabe sobre senso crítico. Fez sentido? Entendi. Tá? Perfeito. Ó, por exemplo, que essa eu quero deixar para depois. Ó, essa é legal. Alternativas para reduzir os impactos do lixo eletrônico no Brasil. O que seria um senso comum? O que seria um senso comum? O que seria um senso crítico de cada um desses, né? Travei. Tá. Exato. Os comuns tá coisa de consumismo, reduzir consumismo. Isso. É meio crítico isso, né? Não tem problema. Ó, tem muito. Aí eu já penso, sei lá, que tem um acúmulo nos lixões. Aí aqui no senso crítico eu vou pensar em reciclagem. Em reutilização. É lixo, gente. Eu não posso não falar dessas coisas. Reutilização. Posso falar em as próprias empresas de tecnologia recolherem. Então, eu vou do bem basicão para um olhar um pouco mais aprofundado. Às vezes, o basicão não serve para muita coisa, mas ele serve para a gente distinguir o crítico, que é o que vai ajudar a montar a opinião. Né? A gente não precisa tanto do senso comum, a gente precisa dele para ter um espelho invertido em relação ao senso crítico. Faz sentido isso?
Então, beleza. Então, vamos continuar o nosso checklist. Definir o tópico frasal de cada argumento. Lembra disso da aula da dificuldade para o ensino de artes? Desafios para o ensino de artes? Se eu defino o tópico frasal em função da minha frase tema, em função de tudo que eu já levantei, eu tenho um caminho para argumentar. O meu próximo passo é a relação entre os parágrafos, a relação entre cada um dos tópicos frasais. Se é uma causa e uma consequência, se é um problema que se agrava, se é um problema que está simultâneo a outro problema, né? Se é um problema histórico primeiro que vem para o presente se agravando ou se desdobrando em outros problemas. Então, eu ter o tópico frasal definido, eu consigo definir a relação e isso significa definir projeto. Eu não sei se vocês repararam, né? Mas tem muita palavra definir, ó. Definir a vítima. Depois, distinguir. E aí, distinguindo, eu consigo definir a minha opinião. Definir a opinião, consigo definir o tópico frasal. Definir tópico frasal, consigo definir a relação entre eles. E esses dois caras aqui, eles andam muito juntos. Porque se eu definir um tópico frasal para o argumento 1, e aí definir um outro tópico frasal para o argumento 2 e tentar fazer uma relação entre eles que não está funcionando, eu preciso ver o que tem de errado. Talvez o meu A2, na verdade, seja o meu A1. Talvez o meu A2 e o meu A1 sejam a mesma coisa. Talvez eu precise pensar num outro, né? Então, quando eu consigo definir essa galera toda, eu consigo definir projeto. E aí o meu texto consegue andar. Todo mundo tá bem com isso? Eu peguei um problema com isso. Já melhorou bastante. Mas de vez em quando meus textos são meio invertidos, né? Eu demoro pra perceber. Nossa, quando eu falo, nossa, meu D1, D2 poderiam inverter, que ficaria mais incrível. Só que eu meio que já fiz o rascunho, sabe? Não é que não tá funcionando, mas eu acho que funcionaria melhor. Sempre como eu já fiz o rascunho, geralmente eu falo, quer saber, vou manter assim, porque se eu tentar desinverter não, inverter, na hora de passar, vai dar cagada, né? Não vai dar certo isso. Então, eu fico meio... Eu entendo a sua dor no sentido de, às vezes eu já terminei e eu falo, putz, podia ser diferente, mas não significa necessariamente que o que eu defini estava ruim. Veja, isso aqui que eu tô falando, de tipo, o meu A1 tá aqui, o meu A2 tá aqui, na verdade eles precisavam inverter, é porque eu mal tô conseguindo estabelecer uma relação entre eles. Se eu consigo estabelecer a relação, mesmo que depois que eu terminei eu perceba que era melhor inverter, a relação funcionou. Se a relação funcionou, show. Se eu tô travando na hora de definir uma relação entre eles, eu consigo pensar antes, né? Eu consigo falar, pera, e se eu inverter? Se a relação não tá funcionando assim, se ela for invertida, entendeu? Tá? Se funcionar, tá ok. Só se tiver, é muito absurdo a ordem funcionar. Você tá escrevendo, você tá falando assim, meu, eu tô parecendo um babuíno resolvendo fazer redação, assim, não vai dar certo isso aqui, não tem lógica isso aqui. Aí, porque a relação não tá aparecendo, agora às vezes inverteu, a relação aparece, tá? A dica que eu sempre dou é, eu acho que eu preciso fechar minha janela que tá chovendo, peraí. Tô tendo essa pausa, a cara desse gato tá muito ruim. Eu sou linda, gente. Eu sou linda. Eu sou muito linda. E agora que o outro tá magrelo, eu reparo como os meus gatos eram pesados, né? A Suzy é pesada e o Pupu já foi pesado. Ele tá com, tipo, 3 quilos agora. Tá bem magrelinho. Mas já tá voltando. Voltando. Vamos lá. Eu saí aqui totalmente do foco. Vamos lá. Retomar a frase tema em todos os parágrafos. E aí, por que eu tenho que retomar a frase tema em todos os parágrafos? Na introdução, ela me ajuda a retomar a minha tese e o meu problema geral.
retomar não, a anunciar, né? A tese geral, ela ajuda a contextualizar, a verificar se o contexto que eu estou propondo está de acordo com o tema abordado, ou se ele está lá só porque, eu tenho que enfiar um contexto. E aí enfia um contexto que não contextualiza nada. Fala, Gabi. Olha, eu achei que eu tinha entendido esse lance da relação entre o aluno e o A2, mas agora eu fiquei pensando que assim, nas minhas redações, normalmente, a relação que eu faço não é bem, tipo, o que eu falei no A1 tem uma certa continuação no A2, sabe? Não tem problema isso, né? Essa relação que você fala é só para não ficar muito, sei lá, jogado. Uhum. É especialmente por causa de isso aqui. Sim. Tá? É muito por causa disso, mas também é porque o projeto tem que ter uma lógica. Uhum. Agora, essa lógica não precisa ser uma continuidade. Ela pode ser causa-consequência, ela pode ser até de ressalva. Ainda que tal problema aconteça, tem também essas vantagens. Então, por exemplo, vamos supor que seja os avanços no combate aos maus tratos com idosos no Brasil. Os avanços, eu posso falar um argumento inteiro do quanto a gente chegou longe, do quanto estamos melhores do que já fomos. E aí, no segundo parágrafo, falar, ao mesmo tempo, ainda tem muito para ser feito. Então, a minha lógica é de, existe uma coisa boa, mas precisa melhorar. Não chegamos no paraíso ainda, na perfeição. Entendi. Obrigada. Tá? Por isso que eu insisto muito com vocês nas definições. Porque se eu defino, eu consigo tranquilamente, frase a frase, desenvolver a redação. Porque eu não fico assim, mas vai dar certo? Mas será que vai dar certo? Mas será que vai dar certo? Vai dar certo porque eu já defini, então está pronto. E aí eu consigo usar meu cérebro para pensar no que eu tenho que pensar e não mais se vai dar certo a relação que eu estabeleci, porque ela já está garantida. Mesmo que no futuro breve eu olhe para essa relação que eu fiz e fale: não, isso daqui não é um problema de simultaneidade, é um problema de soma. E aí você vai lá e troca. Mas você percebe isso e a vida continua do mesmo jeito, tá? Em relação a, então, retomar a frase tema. Quando eu trago a frase tema na introdução, eu consigo apresentar o problema, a tese e o contexto. Eu consigo deixar claro para o corretor que eu li o tema, que eu entendi o tema e que eu estou trazendo tudo que eu vou colocar na introdução em relação a esse tema que me perguntaram e não em relação a outra coisa, tá? Então, isso é valioso. Trazer a frase tema no desenvolvimento junto do tópico frasal. Então, se eu tô com dificuldade de definir o meu tópico frasal, eu retomo a frase tema e começo a brincar com a frase tema, do tipo, isso é bom. A frase tema, coisa boa. A frase tema ainda é problemático. A frase tema, negligência do Estado. A frase tema, e assim por diante. Eu vou brincando com isso para conseguir encontrar o encaixe do meu posicionamento, essa frase, para conseguir encontrar o encaixe do meu posicionamento frasal, no tópico frasal, e avançar na relação entre os parágrafos. Tudo bem? E na intervenção, tá? Tanto para retomar o problema abordado, quanto para demonstrar a finalidade. Sabe, lá no finzinho da intervenção, dessa forma, a tecnologia ainda continuará, ainda vai, apesar de já contribuir com o combate à criminalidade, continuará desenvolvendo e melhorando esse papel tão fundamental para a sociedade. Então, você vai lá e retoma a frase tema no final do final para mostrar a sua opinião. Essa daqui, né, essa parte aqui, ela não é tão obrigatória se você já tiver feito essa e se você já tivesse colocado uma finalidade, né? Então, assim, a intervenção está completa. Você já retomou no começo do parágrafo e não tem espaço para retomar no final do parágrafo. Não tem problema. Aí, aqui no chat,
Retomar no final do parágrafo também, desde que tem espaço. É clichê? Não é clichê. Pode fazer. Assim, o que é clichê, né, gente? São 5 milhões de redações, né? É lógico que um monte de gente vai fazer igual. Não tem como. Se cada um fizer de um jeito, não tem como corrigir. Então, assim, vai ter coisas clichês, sim. Mas se a gente parar pra pensar, todo gênero é um clichê. Então, fique em paz. Faz sua redação. Tá tudo certo, tá bom? Na definição do repertório externo, verificar se ele é validável, verificar se ele é pertinente à discussão e se ele é produtivo para a discussão. O que eu quero dizer com isso, sabe? Por exemplo... eu vou dar esse exemplo lá na leitura da coletânea da redação Nota 1000. Assim a gente ganha um tempinho, tá? Então, essa coisa da pertinência, da validação e da discussão produtiva, tá? Lembra disso, isso dá ponto, isso garante ponto importante. Depois de cada ponto final, um conectivo e não ficar repetindo essa galera aqui, tá? Em relação a isso, se não der para fazer depois de cada ponto final, não é o fim do mundo. Você não vai perder 40 pontos por causa de 2, 3 vezes ao longo da sua redação, que depois do ponto final você não colocou conectivo. Até porque os conectivos não ficam só depois do parágrafo, do ponto final. Eles ficam também no meio do período, conectando uma subordinada a uma principal, uma subordinada a outra subordinada. Então, assim, não estressa se não der para colocar depois de todos os pontos finais. É um checklist de lembretes. Então, por exemplo, agora que o gato está tomando 327 remédios, eu preciso de um checklist do que eu tenho que dar para ele. Senão eu esqueço. Senão, né, eu falo assim, já fiz isso. Aí eu deixei os remédios tudo juntinho assim, que aí eu vou mexendo neles e vou sabendo o que eu tenho que fazer. Assim, eu não me esqueço, né? Tá, Cora, pra mim é muito difícil diversificar esse, essa, isso. Eu sei, pra mim também. Dá uma revisada na tabela de recursos coesivos, assim, é importante. Pega a redação nota 1000, lê e vê como a galera tá fazendo. Vai repetir, todo mundo repete, mas evitar repetir com muita frequência. Acho que esse é o grande lance, tá? Não tem muito o que fazer, assim, pra... Falem nonze. Então, eu tenho o mesmo problema da Aria, tipo, tem gente que é viciada em crack, tem gente que é viciada em maconha, eu sou viciado em isso. Isso na redação é quase um problema, um vício. Aí, mas eu tenho um negócio que eu acho que, assim, eu não erro tanto, que é aquilo de começar com... É gerúndio que chama? Assim, a oração subordinada como gerúndio. Isso, eu tenho um pouco de medo porque eu sei que pode dar uma... Já treta, né? Então eu tento começar, tipo... Pós-tópico frasal, eu uso um gerúndio porque tá, tipo, só tem uma frase acima, não tem como você ficar, tipo, será que ele tá falando disso ou daquilo lá de cima? Mas você não pode começar, depois do ponto final, botar gerúndio. Não. Tá? É que o que acontece, eu vou mostrar esse exemplo aqui. Então, por exemplo, vou continuar essa frase aqui. Revise ortografia, pontuação, crase e vocabulário, mesmo depois de passar a limpo. Aí eu ponho ponto final e coloco assim, fazendo uma revisão da competência 1. Eu não posso fazer isso, porque, na verdade, eu precisava de uma vírgula aqui, porque essa oração aqui é subordinada a essa daqui. O que eu posso fazer? Ponto final. Fazendo uma revisão da competência 1, não perdemos pontos em gramática. Então, agora eu tenho uma oração principal e aqui eu tenho uma oração subordinada. Aí eu posso. Então, se eu começo minha oração com ponto final, né? Ponto final, aí eu começo com fazendo, eu
preciso de uma oração. Começa com gerúndio. Eu preciso de uma oração que vai fazer papel de principal depois, tá? Para não ter problema gramatical. Agora, aqui, de qualquer forma, é importante um conectivo, ó. Assim, fazendo uma revisão da competência 1, não perdemos ponto em gramática, tá? Por conta da fluidez aí da competência 4. Entendi. Tá? Aí eu tinha outra dúvida, essa é tipo assim, ó, chegou na prova, travei, não consigo pensar no conectivo, só preciso em gerúndio. Entre repetir, por exemplo, um esse, ou essa, ou isso, ficar meio repetitivo, ou botar um gerúndio. Qual que você acha que seria mais seguro, menos arriscado para perder ponto? Você dá conta disso aqui? Você vai colocar a subordinada e a principal? Polêmico, não sei. Se garantir, né? Entende? Porque repetição nunca é bom em termos de conectivo. Agora, se tiver 3, esse, isso, essa, tudo bem, entende? O problema é todos os seus conectivos estarem muito dessa forma, tá? E aí eu acho que é mais seguro esse ponto final, ele é sempre importante, né? Pelo menos 3 pontos finais por parágrafo. Então, se não tiver fazendo um período absurdamente gigante, coloca uma vírgula e coloca a oração do gerúndio como oração subordinada mesmo, entende? Mas o que me preocupa nesse tipo de dúvida, nesse tipo de situação? Os divertidamente. Na hora da prova, você fala assim, mano, eu não sei. Não sei se isso aqui é uma subordinada, não sei se tá correto ou não. Então, acaba que o melhor jeito é tirar o gerúndio, né? Como que eu tiraria o gerúndio? Por quê? Porque isso a língua portuguesa resolve, a natureza, né? A sua natureza de falante resolve. Então, como que você tira isso daqui, né? Tira esse cara, tira o fazendo, uma revisão da oração da competência 1. O que eu teria que fazer? Com uma revisão da competência 1, não perdemos pontos de gramática. Então, eu transformo, eu forço, eu arranco esse cara e garanto que depois do meu ponto final, eu vou ter tudo completo. Tá bom. Tá? Tá bom. Você percebe que se eu não tivesse essa frase, ó, e tirasse o fazendo, eu ia fazer uma revisão da competência 1? Sim. Ia ficar uma bosta, né? E eu ia saber, não interessa que isso é subordinada, não é adverbial, é subjetivo, não interessa, porque não é hora de prestar atenção nisso na prova. Então, o que eu faço? Eu arranco o gerúndio e vejo se eu preciso de outra frase, ou se eu preciso de alguma coisa para dizer a relação entre esta frase e a frase anterior. Tá, entendi. Tá? Por isso que eu proíbo, né? Não uso o gerúndio. Não é porque ele é pecaminoso, né? Não é porque ele necessariamente vai te induzir ao erro. Mas a chance de induzir ao erro é maior. E pedir para você fazer uma análise de subordinação no meio da prova, porra, manda tomar no cu, sabe? Assim, é melhor eu falar, tira o gerúndio. E aí resolve o problema, por quê? Porque você falando de português, você vai conseguir. Confia na gramática internalizada que você tem desde criancinha, né? Se o seu eu criancinha aprendeu que não é eu mati, é eu matei, ele aprende, ele sabe resolver isso também. É basicamente isso. Bom, é isso, né? Sem querer, passamos por todos os pontos do checklist, né? Depois de cada ponto final, um conectivo. Entre todos os parágrafos, um conectivo, pelo amor de Deus. E isso é importante. Mesmo depois de passar limpo, revise a ortografia, pontuação, crase, vocabulário. Aí vamos supor que tinha lá um vocabulário que você falou assim, nossa, aquele lá tá horrível, o que eu vou fazer? Você vai lá e escreve em cima, não tem problema. Se você perceber, principalmente você perceber que a palavra que você gostaria de substituir tá muito genérica e que você, ao ler, percebeu que você poderia trocar por um sinônimo e esse sinônimo é mais específico para demonstrar
o que você quer demonstrar em detalhe, para demonstrar a sua opinião ou uma tendência da sua opinião, risca e troca. Não tem problema, tá? Esse tipo de rasura não é penalizada. Deixa ficar porca. Chat aqui, deixa ficar porca. Aí não é problema seu. Eu nunca soube disso na minha vida. Minha vida inteira eu falei, putz, eu vou deixar ficar zoado, vou perder ponto. Meu Não, Deus, não tem no manual, não tem nada sobre perder ponto por rasura, tá? Então, assim, se você fizer um texto objetivo, fluido, com uma letra legível, não precisa ser bonita, e que não aperta um monte de coisa no texto e tal, vai dar tudo certo. E aí, se riscar uma coisinha aqui, outra ali, ninguém vai... Porque você não vai substituir uma frase, você não vai substituir um monte de vocabulários, você vai substituir pontualmente se der tempo. Então, assim, é para o caso de você olhar e falar na hora, sabe? Você fala assim, nossa, isso aqui ia ficar muito melhor de tal jeito. E aí você substitui. E por que eu tô falando isso mesmo depois de passar limpo? Porque às vezes eu peço para vocês melhorarem o vocabulário, trazer vocabulário mais específico. E isso leva tempo, isso gasta tempo, porque você fica olhando para a frase, você fica esperando trazer na sua memória uma coisa que vai resolver aquela dúvida, e aí não vem, e aí o tempo tá passando, e aí a vida vai ficando cada vez mais difícil. Qual é a dica então? Faz o que tem que ser feito. E aí, depois que passou a limpo, vai dar uma verificada em crase, vai dar uma verificada em pontuação. Aproveita para verificar se o seu vocabulário está condizente com o que você queria dizer. Em algum momento pode ser que você perceba que não, arruma, entende? Porque é nessa hora que a memória resolve entregar o que você queria que ela entregasse antes. E aí você ganhou tempo e deixou a memória trabalhar e vai poder substituir. Então é um combo assim, bem quadrado X, triângulo, enter. Entendeu? Tipo um Kamehameha, assim. Fez sentido? Então tá bom. Vamos intervalar e aí a gente volta. Quê? sim, capitão! Sim, capitão.